Olá, sou Rodinei Candeia, procurador de Estado, e vou comentar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que impede o presidente Bolsonaro de revogar as medidas de isolamento dos governadores e prefeitos. Ela foi proferida em ação que a OAB moveu contra atos do presidente contrários ao distanciamento social recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pois, segundo a OAB, são as autoridades locais e regionais que têm condições de fazer um diagnóstico em torno do avanço da doença e da capacidade de operação do sistema de saúde em cada localidade. O ministro Alexandre de Moraes refere divergência entre as autoridades públicas e entendeu cabível ação para evitar condutas do presidente Bolsonaro que coloquem em risco a proteção à saúde e o respeito ao federalismo. Decidiu que o Executivo Federal não pode afastar as decisões dos governos estaduais e municipais que adotaram o isolamento social e a suspensão das atividades, por serem mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução de infectados e de óbitos, como demonstrariam as recomendações da OMS. Então ele concedeu a medida cautelar para reconhecer e assegurar a competência concorrente dos governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais, cada qual no exercício de suas atribuições para adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia, independentemente de ato federal que venha em sentido contrário, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, isto é, desde que sejam mais graves e não contrariem a OMS. Inicialmente, e afora o mérito da questão em si, tenho que destacar que a OAB, tão omissa na defesa dos interesses brasileiros nos últimos anos, mostra-se especialmente diligente e atuante contra o atual presidente da República. A primeira conclusão que chego da decisão é que, se ela reconhece competência e autonomia dos estados e dos municípios para tomar medidas restritivas de circulação e de funcionamento de empresas, por consequência, reconhece a responsabilidade desses entes públicos para pagar a conta de suas escolhas. Não podem governadores e prefeitos terem autonomia e competência para tomar as decisões e quererem que a União pague as quedas de arrecadação que suas boas ou más determinações deram causa. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben. Sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, basicamente, ela reconhece a autonomia dos entes federados para determinar medidas de proteção à saúde, desde que obedeçam às orientações da OMS. Quer dizer, ele elevou a OMS a supremo órgão de saúde brasileiro, com determinações obrigatórias. Nem se refira ao desastre que foi a gestão da OMS sobre essa pandemia, que ajudou o governo chinês a mascarar a gravidade do problema e colaborou diretamente para o tamanho da contaminação mundial, sendo cúmplice nas milhares de mortes ocorridas. Mas sobre outro aspecto, se conforme a OAB, as autoridades locais e regionais que têm condições de fazer um diagnóstico do avanço da doença e da capacidade do sistema da saúde em cada localidade, em face dessa mesma autonomia dos entes federados e da competência concorrente para legislar sobre saúde pública, não é desarrazoado concluir que também pode os prefeitos contrariarem a decisão dos governadores, exatamente no mesmo exercício de sua autonomia e na mesma linha de raciocínio do ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, municípios sem nenhum caso e com capacidade de atendimento aos eventuais pacientes poderiam adotar medidas menos restritivas que o isolamento decretado por governador do estado. Se vale para o Bolsonaro, vale para os governadores. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, a par de retirar antecipadamente os poderes do presidente da República, jogou a bola e a responsabilidade sobre a pandemia de coronavírus para os prefeitos e para os governadores.